Fala pessoal, dando sequência aqui aos conteúdos do Espaço Venezuela, eu quero convidar o Rafael Gomes, que vai falar sobre precisamos falar de testes automatizados de infraestrutura. E aí, Rafael, boa E aí, tarde. tranquilo? Tá, meu áudio tá bom? Parece que tem um ventilador batendo no Tem. microfone. É um ventilador natural. Pera aí, deixa eu fechar aqui. Pronto. Aí sim. Beleza, Rafael, eu vou compartilhar sua apresentação aqui na tela e aí você já pode começar. Boa atividade. Tá bom, obrigado. Deixa eu botar aqui no modo de apresentação, pra ficar melhorzinho. Então, pessoal, né, essa é uma palestra, essa é uma apresentação muito, muito relevante, né, que eu já faço, eu acho, já há uns 4 anos, né? Então, eu comecei já com esse texto, com esse título, precisamos falar sobre teste infra. E aí eu queria até que vocês falassem aqui nos comentários, né? Eu vou até abrir os comentários aqui também do YouTube. Eu queria que você falasse aqui no comentário quem é que usa IAC aqui, né? Quem é que usa Ansible, quem é que usa o Terraform, né? Puppet, qualquer um desses IACs, qualquer um dessa automação. Fala aqui comigo no, nos comentários, né? Porque eu quero ouvir de vocês, porque isso é para falar para essas pessoas, né? A gente está falando muito de automação e eu queria entender das pessoas que estão aqui quem faz uso de automação, né? Então, aproveita, eu sei que tem um delayzinho entre que eu falo e que eu vejo aqui, mas se vocês puderem comentar aí, ia ser muito legal, para a gente ter uma ideia do público e o quanto eu devo falar de cada coisa. Então, tem uma parada que eu sempre faço em minhas palestras que eu gosto de fazer, só para mostrar meio o mood, assim, do que eu tava, de como eu tava, né? Quando eu criei a palestra. Então, quando eu criei essa palestra, eu tava ouvindo isso aqui, eu tava ouvindo Megadeth e MC Livinho, né? No mesmo tempo, assim, um pouco de Megadeth e depois do MC Livinho. Foi o que eu tava ouvindo mais na época que eu tava escrevendo. Esse álbum do Megadeth também é incrível. Tá? Para quem não me conhece, né? Acho que ninguém é obrigado a me conhecer, claro. Meu nome é Rafael Gomes. Eu hoje sou DevOps Tech Lead na DNS Filter. Sou também Docker Captain. Sou também membro do Core Team do DevOps Days Internacional. E escrevi 2 livros que eu vou falar mais depois. Tenho 12 anos de experiência na área de tecnologia e 6 anos especificamente com experiência em automação. Né? Eu ajudei a organizar e escrevi a maioria dos capítulos desse livro, Docker para Desenvolvedores, né? É um livro completamente aberto, completamente comunitário. Você não precisa saber nada de Docker para poder ler esse livro. Se você ler o livro e não entender o que está no livro, o problema não está em você, o problema está no livro. Vai lá no GitHub e abre um issue que a gente tenta resolver, tá? Ele é completamente aberto e aceita colaboração. Inclusive, tem várias pessoas que colaboraram nele, né? Se não me engano, tem 3 ou 4 capítulos que foram escritos por outras pessoas, tá? Como eu falei, está todo no GitHub. E ele é no modelo pague enquanto quiser, inclusive nada. Você pode entrar lá no site, não pagar nada e baixar o livro sem nenhum problema, sem não peso na consciência. O outro livro que eu estou escrevendo é esse aqui, que é Deploy em Produção para Desenvolvedores, né? Inclusive, esse livro aqui, Docker para Desenvolvedores, ele hoje quem toma conta é somatório, tá? E por quê? Porque eu estou escrevendo esse agora, que é Deploy em Produção para Desenvolvedores, tá? Esse livro, o foco dele é mostrar para as pessoas que não são especificamente, profundamente da área de infraestrutura, e até mesmo para essas pessoas, inclusive, que pode ser para essas pessoas, que a gente possa oferecer um entendimento do caminho completo. Porque a maioria das pessoas não entende o caminho completo, não tem o caminho das pedras. Tem muita referência por aí, né, e as pessoas não entendem como é que faz diretamente para sair do commit para a produção. Tá? Isso é importante, esse livro, o foco desse livro é isso. Ele é no mesmo modelo, tá no GitHub, né, aceita colaboração, mesmo esquema, paguem quanto quiser, inclusive nada. Sem nenhuma dor na consciência, sem nenhum problema, pode fazer isso. Tá? Então, assim, agora que a gente fez essa pequena introdução, eu queria conversar com vocês e perguntar por que as pessoas testam as coisas? Né? Por que você não, por exemplo, e por que você não bota as coisas em produção, né, sem testar? Por que se testa as coisas? Por que você testa um código? Eu posso até ir além. Porque quando você está fazendo comida, se você seguiu a receita, por que você prova? Tá? Na verdade, você testa as coisas porque você não confia no processo completo. Você não confia na cadeia completa. Você não confia que os ingredientes estão na mesma qualidade. Você não confia na medição que você fez. Você não confia em um monte de coisa. Seja um erro pessoal seu, de a forma de como você faz, ou dos ingredientes, ou de qualquer outro detalhe. Então você testa, porque pode ter alguma diferença no processo ali. Então, eu diria que a gente testa as coisas porque a gente não confia. É uma questão de confiabilidade, tá? E aí, o que acontece quando você não testa, né? Se preparando para um deploy, né?
quem tá aqui, quem não enxerga e tá vendo aqui, isso aqui é um GIF que tem umas crianças, né? Que acho que era de uns vídeos promocionais entre aspas, uns vídeos de divulgação na época da Guerra Fria, para caso acontecesse um atentado. Eu acho que essa imagem dessa época, e as crianças indo para debaixo da mesa como se isso fosse fazer alguma diferença, né? Se fosse de fato uma bomba nuclear, como era o caso na época. Né? Mas é isso, aí tinha isso, então isso é meio que a galera se preparando para um deploy, né? A galera indo para debaixo da mesa porque tá todo mundo com medo, tá todo mundo desesperado. Então, quando você não testa o seu deploy, é provavelmente isso que pode acontecer com você, né? Você vai ficar com muito medo e não vai querer lidar com aquilo, né? Achando que indo para debaixo da mesa resolverá. Assim como não resolvia no caso de uma bomba nuclear, não vai resolver no caso de um deploy também, tá? Infelizmente, você tem que lidar com isso. Então, você precisa testar, você precisa se estar tranquilo ou tranquila com relação a algo que esse deploy que vai acontecer, tá? E aí, um outro detalhe que é muito importante de salientar é o detalhe que, como os testes eram feitos antigamente, né? Como é que se fazia antigamente? Antes do DevOps, antes da automação de infraestrutura, como é que eram os testes antigamente? Os testes eram era algo parecido com isso aqui, ó. Você tinha um time de desenvolvimento que evoluiu absurdamente no intervalo de tempo curto, né? E esse time de desenvolvimento, ele entregou, ele recebeu muitos recursos para automatizar o seu processo, para dinamizar o seu processo. Então, o time de desenvolvimento tinha essa velocidade, como você está vendo ali, ele pedindo um monte de coisa para o time de infraestrutura, e o time de infraestrutura estava ali, ó, né, tentando que lidar com tudo manualmente. Então, como é que se fazia antigamente? Antigamente, a gente tinha os problemas dos testes manuais. Quais eram os problemas dos testes manuais que a gente tinha antigamente? A gente tinha um problema de falta de padronização. Cada pessoa que pegava a infraestrutura para criar, para alterar ou para deletar, né, as coisas, a gente não tinha padronização nisso. Cada um fazia de um jeito, né? Os testes eram insuficientes, né? Porque, como a gente olhou aqui na imagem, a gente tinha poucas pessoas, né? E a demanda era muito grande o tempo todo, né? Então, os testes eram insuficientes. Você não tinha rastreabilidade. O que é rastreabilidade nesse caso aqui? A rastreabilidade é você saber quando o teste foi feito, por quem foi feito, como foi feito, todas as evidências daquilo que aconteceu, para você ter uma ideia, né? Porque, por exemplo, né, se você um teste foi feito no passado, seria muito bom que você fizesse esse teste de novo quando você alterasse a infraestrutura, tá? Então, quando o teste é todo manual, você não tem isso, né? Tá? Então, existia também um pouco interesse em reproduzir os testes por conta do tempo que eu estou falando, né? Existia uma falta de tempo nas pessoas, então também existia uma falta de interesse em reproduzir os testes, porque eram todos manuais e muito custosos, demorava muito tempo, a pessoa estava abafada, queria fazer outras coisas, né? E aí o teste era sempre a última coisa, então era daquele jeito e as pessoas não queriam fazer teste. E por fim, a necessidade de um conhecimento especializado. Na minha cabeça, isso aqui é um dos maiores problemas que existiam na área de sysadmin no passado. A área de sysadmin no passado, ela demandava, para qualquer atividade que a área de suporte ali precisava fazer, para praticamente 90% dos casos, você precisava de uma pessoa hiper mega capacitada para fazer aquilo. Você não confiava que um estagiário que acabou de entrar ali no time fizesse alguma coisa, a maioria das coisas do sysadmin. Por quê? Porque um errinho poderia ocasionar uma catástrofe muito grande. Então você tinha uma alta demanda de conhecimento especializado, que é o sysadmin, como a gente brincava, né? Não era você conhecia, nem existia esse cargo sysadmin júnior, era sysadmin, ou era sysadmin ou não era. Não tinha júnior, não tinha aprendido sysadmin, né? Não era uma coisa que você aprendia e podia aprender ele fazendo, não tinha como, né? Isso, infelizmente. E aí eu vou desenhar um pouco o fluxo, né, de como isso acontece, né? Como é que isso acontecia, né? E como acontece ainda em alguns lugares, infelizmente, né? Você tem o time de desenvolvimento e ele tem uma necessidade de ambiente. Essa necessidade de ambiente, né? Ele faz o quê? Esse time faz o quê? Normalmente abre um ticket com o time de operações. E o time de operações fazia o quê? E infelizmente em alguns lugares da fase. Ele vai lá na infraestrutura e cria um ambiente de teste de UAT, que em algum lugar chama de staging, né? E prod. Eu crio esses ambientes, né? De forma manual. E aí eu faço o quê? Testes manuais nesse ambiente.
E aí, depois que tudo está pronto, eu gastei esse tempo todo. Essa pessoa de operações aí tem que ser uma pessoa hiper mega capacitada, porque, né, eu vou precisar entrar na console de virtualização, eu não vou dar a console de virtualização para qualquer pessoa, né? Então, eu preciso ser eu mesmo, então eu vou lá e faço. Então, tinha os casos, né, de pessoas super capacitadas, que tinham certificações incríveis, manjavam muito, mas o trabalho dela era todo dia fazer a mesma coisa, né, dar máquina para as pessoas ali. Isso era bem, bem desgastante e desestimulante. E aí, tinha, no momento do deploy, aquele era o momento da infraestrutura ser criada, e depois você tinha o deploy, né? Aí você tinha a necessidade do ambiente para fazer o deploy, e aí você chegava e abria, fazer o quê? Abria um novo ticket. E esse novo ticket ia para o time de operações, e esse time de operações fazia esse deploy em testes, em UAT, em prod, e de novo fazia todos os testes de forma manuais, né? Alguém precisava de uma biblioteca nova, qualquer coisa, você ia lá e fazia desse jeito. Tudo, tanto as interações e intervenções nas máquinas de forma manual, assim como, né, os testes também, que é, na minha opinião, hoje ainda é um problema, porque por mais que a gente tenha um processo automatizado de fazer as coisas, esse teste ainda é manual. Aí você tinha modificação de ambiente, porque, velho, a gente sempre pensa nas coisas na perspectiva de criar e destruir. Agora, uma atividade que é também muito importante é a atividade de modificação. A modificação do ambiente é muito importante porque na criação você pegou um ambiente zerado do nada, você criou o ambiente. Agora, na modificação é onde acontece, né? Na verdade, é a maior possibilidade de acontecer um problema. Por quê? Porque você sai de um estado que você desconhece, porque você criou e já esqueceu, não tem documentação em lugar nenhum, as pessoas mexerem e tudo mais, para um estado que você não sabe como ele vai ficar. Então você sai do desconhecido para o mais desconhecido ainda. Tá? Então, nessa etapa aqui de modificação de ambiente, é a etapa que mais acontecia o problema. Tá? Não é à toa que boa parte dos sysadmins que eu conhecia da época tinha muito receio de atualizar os pacotes, de fazer grandes alterações no ambiente, e é por isso, né, esse é um dos motivos do time de sysadmin ser entendido, né, como o time do não. Era aquele time que você entra lá na sala e pede alguma coisa, o sysadmin nem ouve. Não, nem vem, nem vem porque eu não vou mexer. Porque modificação no ambiente, alto risco de quebra. E quando quebra, quem é que fica a responsabilidade? No time de sysadmin. Isso é muito ruim, né? Isso gerou uma queda de braço muito grande entre os dois times. Felizmente, infraestrutura como código e DevOps, né, vieram juntos como cultura e como ferramenta para juntos reverter essa situação. Tá? E aí, a gente vai falar um pouco de como fazer. Beleza, Gomex, você mostrou quais são os problemas. A minha palestra ela tem 20 minutos, 25 minutos, tá? Eu queria fazer uma pequena introdução para fazer essa explicação dos motivos do que eu tô do teste automatizado, e agora eu vou mostrar, né, um mão na massa de um teste automatizado, né, de como a gente pode fazer o teste automatizado. Tá? A gente está usando aqui, eu vou usar aqui o Ansible, né, para quem não sabe, para quem não conhece, o Ansible é uma gerência de configuração, tá? Então, como só 3 pessoas falaram que usam o Ansible, eu tô supondo que as outras pessoas não conhecem, né, gerência de configuração e tudo mais, então eu vou fazer essa pequena explicação aqui, tá? E eu posso até, na verdade, fazer um quadro, um fluxogramazinho aqui para explicar, porque talvez fique mais simples. Deixa eu ver aqui. Tá, meu computador tá um pouquinho lento, alguma coisa aqui no uso da câmera tá deixando meu computador assim, não sei o que é, mas beleza. Então eu vou voltar para cá porque eu tô com receio de deixar mais lento ainda o que tá acontecendo aqui. Então, a gerência de configuração é o seguinte: você escreve um código, né, que normalmente é um código YAML ou um código HCL, e esse código, você passa esse código para um binário, né, e esse binário, ele lê esse código, né, uma vez que o binário lê esse código, né, ele aplica o que você escreveu no código nas máquinas. É uma forma de você padronizar a infraestrutura. Então, com o IAC, eu não ia nem falar muito sobre IAC, eu já ia falar sobre uma etapa, né, posterior, que era a etapa dos testes
do IAC, mas vale a pena a gente falar um pouco de IAC aqui. Alguém tem dúvida sobre o IAC? Por favor, comentem aqui, mandem aqui nos comentários, porque é importante a gente fazer esse alinhamento, tá? De eu entender que todo mundo que está aqui tem um mínimo de conhecimento de IAC, tá? Essas palestras online é bom ter uma interação para a gente entender o que o público sabe e o que não sabe, para a gente não atropelar ninguém, tá? Então, o IAC é isso, assim, de forma bem rudimentar, de forma bem simples, você escreve um código, esse código é lido por um binário, por um software, né, um software lê esse arquivo que você criou, e esse software é responsável de conectar na infraestrutura que você quer criar e fazer o que você pediu no código. Então, com isso, você tem um processo de automação da criação e manutenção da sua infraestrutura. Essa é por lei. O que eu vou apresentar aqui agora é uma etapa seguinte, né? Eu vou usar um outro software que vai me dar uma suíte de teste. E essa suíte de teste me garante, né, que eu consiga validar tanto a criação como as modificações do meu código Ansible, tá? E nesse caso é o Molecule. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu VS Code para vocês verem aqui. Eu vou sair daqui. Então, aqui no meu VS Code tá bem lento. Nossa. Eu não sei o que tá acontecendo não com esse Mac, não. Tá lento para vocês também ou só para mim aqui? Como é que tá aí a qualidade aí? Fala aqui comigo nos comentários, por favor. Pronto. Então aqui eu tô no meu código, no meu VS Code aqui, trabalhando com o Molecule. O Molecule, eu posso fazer de diversas formas, tá? O Molecule carregou agora. Então, o Molecule, ele é, como eu falei, ele é uma suíte de teste, né? E essa suíte de teste a gente instala ela com o comando de binário, de pacotes do Python, né? Que é o comando pip, né? Só que o que acontece? Eu não uso o pip instalado na minha máquina. Eu uso o virtual env aqui do Python, tá? Então, que basicamente é um comando assim, ó. Python -m venv, eu estou usando o módulo venv para criar um ambiente virtual aqui. Ah, Gomex, por que você faz isso? Para eu não ficar instalando tralha na minha máquina. Isso vai estar nesse ambiente virtualizado aqui, vai estar tudo segmentado aqui, tá? E aí eu crio, eu não preciso criar porque ele já existe. Aí eu entro nesse venv, né, que ele está mostrando que eu estou dentro desse ambiente virtualizado, e eu tenho essa pasta, esse arquivo aqui, requirements, que é basicamente tudo que eu preciso de instalar no nesse ambiente virtualizado aqui, tá? Eu já tenho isso instalado, mas basicamente seria isso aqui, ó. Pip install -r requirement. Ele vai instalar tudo e vai me garantir que eu tenho tudo. As coisas mais importantes aqui, o que eu preciso, pessoal, do Molecule são esses aqui, ó. O Molecule com suporte a Docker, o PyTest e o PyTest Infra. Isso aqui, ó, isso aqui é o que me garante escrever testes para a infraestrutura. Tá? É uma biblioteca do PyTest que cria abstrações para eu codar testes em infra. Tá? Fica tranquilo, quando eu falo codar, não é nada do outro mundo, você vai ver que não é nada demais. Dá para fazer, mesmo não tendo conhecimentos avançados, nem mesmo intermediários, conhecimentos básicos em desenvolvimento de softwares é mais do que o suficiente. Tá? Então aqui, eu tenho a minha role Ansible aqui, tá vendo uma role que tá na internet, eu posso passar para vocês depois aqui no final, vou passar o link aqui da role para vocês baixarem ela e verem um caso já clássico funcionando, tá? E aí no Molecule, pessoal, vocês podem fazer o Molecule de várias formas, né? Aqui, ó, o comando Molecule, você pode fazer o init do comando Molecule, você pode fazer o init da role como um todo, né? Que é você criar uma role Ansible do zero, ou você pode fazer uma criação de um cenário. O que o Molecule chama de cenário é um cenário de teste. Para quem já manja de teste em geral de software, cenário é um negócio super conhecido e não é nada de novo para ninguém. Mas como a maioria das pessoas que estão aqui é uma galera de infra e que não tem esse background, né, talvez não tenha, então o cenário é normalmente um ambiente de teste. Né? Eu estou criando ali um
um passo a passo, né? É uma forma de organizar os meus testes, tá? Então, o cenário é isso, e se eu botar que ele vai iniciar uma role, ele vai criar uma role Ansible inteira. Não é meu caso, né? É o caso da maioria das pessoas, quando já tiver sua role pronta, só quiser colocar um molécula dentro dela. Então, se você já tem um cenário e você já tem a role e você só quiser criar um cenário, você dá um molécula init cenário, tá? Então, ele vai criar essa estrutura de pastas que a gente tem aqui. Ele vai criar molécula e vai criar um cenário default, que é onde eu estou aqui agora. Os arquivos mais importantes são esses dois aqui, ó. O molecule, né? Que é um arquivo que tem toda a configuração do molecule, todo como o molecule vai funcionar, né? Então eu estou dizendo que o sistema de dependência eu vou usar o Galaxy. Eu não vou explicar isso aqui detalhe a detalhe não, porque a palestra é muito curta e o ideal é só mostrar isso aqui acontecendo, só para vocês terem uma ideia, e depois eu passo os materiais para você, para a gente se aprofundando melhor nisso aqui, tá? Então, aqui dentro eu configurei duas plataformas, então eu estou dizendo que tudo que eu fizer de modificação lá no meu Ansible, eu vou testar automaticamente no Ubuntu 18 e no Ubuntu 20, tá? Perceba ali, eu tenho as duas plataformas, né? E aí, é exatamente isso que eu vou fazer, né? E aí, aqui dentro eu tenho dizendo que eu vou usar o Ansible como provision, hoje ele só suporta o Ansible, né? E o verify, o que vai ser verificado, eu estou usando o teste infra. Pode ser usado o Ansible também, eu gosto do teste infra, né? E aí, aqui dentro da pasta testes, dentro do cenário default, eu escrevo o meu teste. Olha como o teste é tranquilo, tá, pessoal? Tirando essa parte aqui de cima, que é um negócio um pouco mais alienígena, para quem não é da área de software de Python, né? Isso aqui é um copy e cola, tá? Você não precisa se preocupar com isso. Você não vai modificar isso aqui. A parte modificável que você vai precisar é essa aqui, ó. É você criar uma função, que é no estilo Python de criar função, e aqui dentro você vai escrever o seu teste. Esse teste aqui, ó, a gente está criando um objeto host, que ele aqui dentro ele vai importar as informações de inventário. Então você não precisa se preocupar em inventário, você não precisa apontar para uma máquina. O molecule vai criar, no caso aqui que a gente tem, vai criar um container Docker e vai deployar o Ansible nesse container e vai testar também caso você queira, que é o caso aqui. Então esse host aqui é para carregar essas informações do host, né, desse host temporário aqui, que no nosso caso é o Docker, tá? E aí é que eu estou criando um novo objeto usando o módulo user. Então, aqui ó, eu criei um objeto user GOMEX. Então, o assert aqui no molecule, no teste do teste infra, é dizendo, ó, garanta que o usuário, o objeto é o usuário, que recebeu o user com o nome GOMEX, garanta que o usuário GOMEX existe. Então, eu estou dizendo que essa role vai criar um usuário GOMEX na máquina, e esse teste é para garantir que esse usuário existe. Tá? Então, como é que eu faço, né? Eu primeiro eu tenho o comando molecule create, que eu vou criar a infraestrutura, né? Que vai ser testado isso. Ele vai chegar lá e vai dar o comando para criar a infraestrutura. E aí, depois dessa criação, que demora um pouquinho, essa criação, o que é que ele faz aqui nesse momento de criação? Ele vai lá nessa lista dele e cria um containerzinho com tudo, com aquela imagem que está lá dentro do molecule YAML, né? Aí depois eu dou um segundo comando, que é o comando converge. O molecule converge diz o seguinte, ó, molecule, pegue as plataformas que você criou para mim no comando create, né, e faça o deploy do Ansible nelas. Então ele vai apontar, é como se fosse você rodar o Ansible Playbook em duas máquinas. Só que isso aí está completamente abstraído para você pelo molecule. Você não precisa se preocupar em subir duas máquinas no VirtualBox e nada do tipo, tá? Então é feito dessa forma. Aí ele está aqui rodando, tá vendo? Ele está rodando aqui também como se fosse um Ansible rodando na máquina mesmo, tá vendo? Molecular Converge. Só que a coisa mais legal aqui é que ele está rodando em duas máquinas ao mesmo tempo, que eu configurei duas plataformas ali. Eu poderia criar uma terceira do Red Hat, né, uma outra do Fedora, tanto faz. Ou seja, a parte boa de usar o Molecule é que ele consegue congregar várias plataformas e você fazer o mesmo teste em todas elas, aplicar o mesmo Ansible em todas elas, né, sem se preocupar com nada. Isso é uma coisa muito legal. Essa é a parte mais legal do Molecule para mim. Tá? Então é que ele está rodando ainda, e é esse tempo que ele demora mesmo, que é ele conectar nessas máquinas, fazer as coisas, e sem contar, como eu falei para vocês, minha máquina está meio penando aqui, por algum motivo que eu desconheço. Toda vez que eu compartilho minha tela, participo de
de alguma ferramenta dessa de videoconferência, minha máquina dá uma derrubada federal, assim, não sei o que está acontecendo. Né? Mas é isso, ele vai acontecer, ele vai rodar. Enquanto isso, eu queria ver se tem alguma dúvida até então, pessoal. Enquanto isso aí roda, né? Fala, César Brode, abração, velho. Prazer em tê-lo aqui, viu? Eu tô passando dificuldade aqui com minha máquina aqui desse jeito. Mas vai rodar, né? Ela tá bem lenta, tá bem no chão aqui. Tá bem quente, inclusive. Eu tenho até que ver o que é isso. Mas enquanto isso, eu queria tirar dúvidas com vocês. Qualquer dúvida que vocês possam ter. Alguma dúvida até então, pessoal? Tá rodando ali, ó. Tá de boa, apesar de não saber nada de Python. Então, Gustavo, pode ficar tranquilo com relação ao conhecimento de Python, tá? Porque como eu falei para você, assim, é bom que você tenha um conhecimento de Python. Caso você tenha conhecimento de Python, você pode escrever módulos novos do teste infra, né? Você pode usar os módulos que existe. Então vamos fazer isso. Enquanto está rodando ali, vamos aqui, ó, no navegador e vamos acessar aqui a página do teste infra. Tá? A página do teste infra é bem legal e essa parte especificamente é a mais legal de todas. Você entra aqui no site e clica em modules. Aqui, ó a quantidade de módulos prontos já que o Terra Teste tem para oferecer para você. A gente lembra que eu falei com você, a gente está usando o quê? A gente está usando aqui o user, tá vendo? O módulo user lá dentro. O César Brode perguntou se teu livro do Docker é o melhor do mundo. Obrigado. Ainda está disponível? Tá sim, tá? Ainda está disponível, tá lá no Limpub, né? Então, é um ótimo material para vocês, como ele falou, né? Para vocês fazerem estudo da prova DevOps Tools da LPI. Inclusive, o livro novo, né? Que é o livro que eu estou falando sobre deploy em produção para desenvolvedores, a ideia também é que a gente inclua conteúdos que caem também na DevOps Tools também. Depois a gente pode bater um papo, César. Inclusive, César, se você quiser, né? Se você quiser ver alguém que tem interesse em escrever mesmo também para o livro está completamente aberto, é só mandar um PR, a gente pode fazer um bate-bola bem legal sobre isso, viu? Vamos bater um papo melhor. Tá? Aí aqui, ó, no módulo user, olha o que ele tem aqui, ó. Ele mostrando como é que usa, tá vendo? Aqui, ó. Host user, tá vendo? Existe. Ele tem a função exist, ele tem a função para você ver se o ID é o que você quer, se a home está correta, se o shell é aquele mesmo, né? O password, tem uma série de coisas aqui, tá vendo? Expiration date, ele tem uma série de checagens que você pode fazer. Então, a única coisa que você vai fazer é trocar como está naquela função ali para o que tem aqui, né? E você vai ter a informação lá. Aí aqui, pessoal, como eu tenho pouco tempo e como eu falei, minha máquina não está ajudando, né? Ele já deu Converge, ele já rodou já o Converge antes, já estava rodando aqui na minha máquina. Eu vou abortar ele e vou rodar a parte mais legal, que é a parte de verificação. Aí você dá o Molecular Verify. O Molecular Verify, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essas máquinas que estavam ali à disposição e vai rodar os testes nela. Então, um processo que normalmente eu faço é esse. Um processo que normalmente eu faço é eu mexo nas minhas roles Ansible, mexo nelas e falo assim, beleza, eu alterei o comportamento dela aqui. Aí eu vou lá, dou um converge e depois dou um verify, para garantir que os testes não quebraram. Uma coisa bem comum no desenvolvimento de software, é igualzinho no desenvolvimento de software. Depois que você verificar, você garante que aquele comportamento modificado não quebrou nada que seja realmente importante para a sua role, e aí você segue o barco sem precisar deployar na máquina, demorar um tempão, tá? Isso é muito importante, porque diminui o ciclo, né, que você precisa para alterar o código de IAC e dar um pouco mais de confiabilidade porque você está fazendo também, tá? Isso é muito importante. Então, Rafael, duas perguntas, Gustavo, eu acho que meu tempo acabou, o Bruno já entrou aqui para me ajudar. Tempo acabou, se você puder deixar seus contatos para a gente passar para a próxima atividade, por favor. Tranquilo, eu vou deixar aqui, meu contato é esse aqui, ó. Nossa, minha máquina tava boazinha antes de abrir a call, sério mesmo. Opa aí. Sentou, velho. Tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Meus contatos são esse aqui, pessoal. O meu GitHub, meu GitHub também é Gomex, né? Meu site é gomex.me e meu Twitter, que é /Gomex, né? É só entrar lá, pode me mandar qualquer pergunta lá no Twitter, né? Que a gente troca uma ideia lá no Twitter ao vivo. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado e abraço, Raul. Raul Libório, abração então é você. Abraço, valeu, pessoal. Obrigado.